deixou claro, do ponto de vista técnico e executivo, que a obra está em andamento e que, mais ainda, tinha feito uma reunião com o São Paulo e com o governo do estado e com os responsáveis da obra, e que a obra não só está em andamento e tem tudo certo para ser executado, como tem prazo de término. Vamos lá, prazo de término. E não só tem prazo de término, como ele convidou as pessoas para irem olhar o que estava sendo feito e que conversou com o São Paulo, com os responsáveis do São Paulo, que tem lá um grupo, um comitê, Córrego Antonico, que o Júlio Casares sempre publica nas redes sociais dele quando ele faz lá a visitação, informando que está tudo dentro do estipulado para que o São Paulo faça a sua reforma, caso queira. Ele falou, eu não posso entrar na questão da reforma do São Paulo, porque não diz respeito a mim, óbvio, mas ele deixou claro que o São Paulo, se quiser andar com a reforma, o São Paulo está com tudo para poder continuar. Inclusive comentou sobre ele foi até além num detalhe que eu acho que ele até foi mais além do que ele deve estar sabendo, que é mais ou menos a informação que eu tenho, que a obra da W Torre, mesmo que não tivesse nenhum tipo de rebaixamento e canalização, a obra da W Torre não teria tido impacto. Por quê? Porque no projeto deles, o rebaixamento é pequeno e o rebaixamento ele não chega na altura das galerias. Ele comenta, inclusive, sobre isso, o que deixa para a gente clara e tranquila situação referente a essa questão da reforma, a questão da obra do Morumbi, que a gente nem sabe se vai sair. Como eu falei para vocês, é um assunto que está meio para fundo do plano, meio que está para trás, mas independente disso, uma coisa é assim, o prefeito melou e o São Paulo agora não tem perspectiva de fazer. Não, o São Paulo tem perspectiva de fazer. E eu vou ler para vocês, depois vou explicar para vocês o impacto que isso tem em termos financeiros e em termos práticos, mesmo que o São Paulo não feche com a W Tour. Então vamos lá. Crédito para Rádio Bandeirantes, que fez a entrevista, muito boa por sinal, com o secretário de Infraestrutura, muito direto por sinal também. Então foi muito boa a entrevista. Marco Monteiro, tá? Eu só não anotei o nome de quem fez a entrevista, então eu peço desculpas aí para quem fez a entrevista. Eu só anotei que tinha sido da Rádio Bandeirantes. Abre aspas aqui para ele. Eu vou fechar o telefone aqui, vou colocar no canto para a gente poder fazer a leitura do que a gente tem que pontuar agora. Então vamos lá. Deixar aqui as coisas de lado. Vamos juntos aqui ler os aspas. Vou pegar minha canetinha aqui. É muito bom a oportunidade de esclarecer uma situação que tem aparecido nas redes nos últimos dias, que é a questão da declaração do prefeito Ricardo Nunes. Sem citar o Ricardo Nunes, ele meio que deu um tapa de luva de pelica aqui, né? O projeto prevê uma canalização desde o início, em que a gente não abre uma vala, é feito um tunnel liner, ou seja, está dizendo que é tudo, que ninguém vai ver nada superficial, ninguém vai ver a obra acontecendo na superfície, você não vai passar e falar, tô vendo. É uma obra subterrânea com equipamentos feitos de última geração em que você trabalha por baixo da terra sem ter um impacto invasivo e você atrapalhar mais ainda. E ele falou assim, mas aqui ele não disse para ela ver, ele disse para ela ver a recepção da nova canalização. Por quê? Embaixo do Morumbi, ele tem essa galeria que captava a água de todo o entorno. Então é um negócio muito louco, porque a infraestrutura, a quantidade de pessoas, as comunidades no entorno, e com relação ao crescimento desenfreado da cidade de São Paulo, começou a ter um volume de água muito maior, absurdo. A gente tem a questão da poluição, a gente tem a questão da canalização insuficiente. Com o volume de água, mais o lençol freático que tem embaixo, com o que vem de cima e essa canalização completa, vai tudo para dentro do estádio. Subia da água do social, que vocês vão lá, a piscina toda inundada, toda a sede toda arregaçada, e o estádio também acabava alagando, que tem uma drenagem muito boa, e aí existia um risco, um perigo, um problema, uma preocupação com relação a isso. O que ele explicou, e agora eu vou ler para vocês entenderem. A galeria que já tinha debaixo do Morumbi, ela continua. E ela pode permitir um rebaixamento do gramado. Mas, como canalizaram todo o entorno e deixar a galeria existente só para o estádio, ela é mais do que suficiente para atender só o que a gente tem ali no nosso entorno. E aí entra a fala dele, presta atenção para você ver que você vai entender. Não sabemos exatamente por quê,
mas surgiu a informação de que a canalização não seria mais feita. Na verdade, se vocês forem lá, aqui é o ponto que ele fala, vai lá ver. Vocês verão que a canalização está sendo feita. E toda a água que descia e passava dentro do Morumbis passa agora para ser por fora. Com isso, toda a água de fora, toda a água passa por fora e a galeria que hoje atende ao Morumbi e atendia ao entorno passa a ser exclusiva do estádio, permitindo as obras previstas pelo clube. A previsão de término é no fim de 2026 e estamos totalmente alinhados entre os órgãos e o São Paulo Futebol Clube. Da parte do São Paulo, não podemos falar do planejamento de obra deles, mas sabemos que o rebaixamento previsto nem chegaria ao nível da galeria. Ou seja, o São Paulo não sofre mais com alagamentos e pode tomar a decisão que quiser quanto ao andamento das obras. A entrevista completa está no próprio blog. Coloquei o vídeo para vocês assistirem e verem o próprio secretário falando. Não é uma informação do blog, é uma informação da Rádio Bandeirantes, que eu só fiz transcrever, e agradeço ao amigo Ricardo Lima, que no blog do São Paulo me mandou. Eu até não dei muita atenção no primeiro momento, porque eu falei, cara, mas isso não impacta muito no São Paulo, já expliquei para as pessoas. Ele falou assim, mas é importante porque ele, de alguma forma, ele meio que esclarece melhor o que o prefeito falou de uma forma errada, de que não seria feito, e a obra, sim, ela tem a previsão de ser feita. E qual o impacto disso, então, Zanqueto? Fala aí pra gente, como engenheiro civil, na prática, o que isso resolve para o São Paulo. Isso, na prática, não muda tanto, porque o projeto da W Torre, já tinha explicado, ele não sofre impacto com relação à questão do rebaixamento do gramado. Por quê? O limite do rebaixamento do gramado seria feito até antes de chegar na galeria, que é uma das coisas que ele próprio comentou ontem. Então, isso não teria um impacto. O que ajuda, no final das contas? Ajuda, porque se você não pode fazer rebaixamento nenhum e não muda o projeto, isso permite que o São Paulo, no mínimo, que é uma das coisas que eu mais aprovo, que eu acho que isso é um ganha-ganha, que é você fazer o aumento das arquibancadas. O aumento das arquibancadas permite que o São Paulo tenha um aumento de capacidade público, diminua a sua carga de preço de ingressos e, ao mesmo tempo, cresça na sua capacidade de deixar o estádio no Morumbi num caldeirão. Isso resolve as questões? Não, isso não faz estacionamento, isso não moderniza, isso não põe cobertura, isso não transforma em arena, isso não faz estacionamento, isso não muda a parte interna dos corredores, isso faz uma alteração pontual, ou seja, você cresce o número de assentos, você aumenta as possibilidades, você aumenta as suas perspectivas de faturamento e aumenta a possibilidade de você ter mais público, de chegar mais próximo do campo, de você ter algumas mudanças. Esse tipo de mudança me agrada, e eu vou explicar para vocês por que me agrada. Me agrada porque, se o São Paulo for inteligente e souber utilizar isso ao seu favor de uma forma boa, o São Paulo consegue, com um investimento muito mais baixo de crescimento das arquibancadas, ter um aumento de público. E se o São Paulo tiver campanhas muito fortes com a sua torcida, o São Paulo pode tentar lotar sempre o seu estádio, para que tenha sempre um estádio gritando a seu favor, jogando junto e, ao mesmo tempo, com a torcida próxima, fazer uma conta de faturamento alta. Ah, mas aí você inviabiliza a execução de outras coisas no futuro. Não necessariamente, mas você permite que a obra principal, essa é a minha opinião. Eu acho que o São Paulo tem muita coisa para fazer no estádio, mas é aquela história, quando você tem uma obra para fazer na sua casa, você não precisa necessariamente derrubar ela inteira e fazer de novo. Você pode optar por fazer, não, não tenho grana para fazer tudo. Cara, o que está pior aqui para mim, o que eu posso melhorar mais minha qualidade de vida, eu vou fazer alguma coisa que eu vou fazer a reforma no meu banheiro. Meu banheiro está com infiltração, está feio, está sujo, está velho, e está com vazamento de água, não sei o quê. Então eu vou economizar dinheiro fazendo a obra, por quê? Porque eu vou diminuir a infiltração, eu vou melhorar a qualidade de vida e vou parar com o problema de vazamento de água. Então você ganha financeiramente, ganha esteticamente, você ganha no pacote. Vou fazer uma analogia porca aqui, uma analogia tosca, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. É você ter algum tipo de ganho e depois você fala assim, depois, no ano que vem, eu faço o quarto das crianças aqui e faço um ajuste para deixar mais bonitinho. Meu filho já cresceu, está com a cara de quarto de criança, meu filho está indo para a adolescência, eu vou mudar. Aí você faz isso. E aí você vai paulatinamente fazendo isso sem ter tanto impacto dentro do campo, de impedir que a torcida esteja no estádio,
de você ter um impacto financeiro tão brutal e, ao mesmo tempo, ficar fazendo amarras. Porque você está pensando em fazer parceria com o Marinax, aí você prende Cotia. Aí você vai fazer parceria com outra empresa, você prende o estádio. Na hora que você vê, se você precisar ter uma oportunidade boa de fazer, por exemplo, uma SAF, que é um assunto que ontem foi amplamente falado pelas declarações do Casares no UOL, lá para o programa Alt Tabet, você acaba ficando amarrado demais. E aí você fala assim, mas daí você pode vender para um desinvestidor, tudo bem. Mas daí você já tem o FDIC em andamento. Tem um grupo administrando que, inclusive, tem parcerias e movimentações de SAF com outros clubes. Você tem o Marinax, que tem interesse de fazer SAF, é um conglomerado que também faz SAF no mundo todo. Aí você vai fazer com outro investidor fazer o estádio. Você acaba horizontalizando isso, pulverizando de tal forma que isso pode acabar te prejudicando no futuro. Então, do ponto de vista técnico, eu dei a explicação para vocês. Essa informação ela é muito importante do ponto de vista de você ter conhecimento de que a melhoria do entorno do Morumbi ela é concreta, de que o São Paulo não vai mais sofrer tanto com a questão dos alagamentos e que você tem a possibilidade e a perspectiva de execução de cenários diferentes de execução de obra. Esses cenários diferentes para execução de obras, ela é uma coisa importante porque te permite pensar diferente. Se você fica amarrado, preso, você fica sem muitas opções de como fazer alternativas técnicas, isso te prejudica por quê? Porque o preço fica alto, aí você fica limitado. A W Torre ela quer fazer um projeto que ela tem lá, cobertura, modificação de estádio, implementação de estacionamento, construção de coisa de pré-light para arena, de você ter as instalações todas prontas, pré-estrutura, aí você tem lá tudo já, as estruturas aéreas montadas, os riggings, não sei o que você faz para show. Isso tudo custa caro, isso tudo custa dinheiro, isso tudo custa um planejamento muito mais alto. Ainda tem a empresa que administra, a equipe dela, investimento, capital externo, deságio, participação nos lucros ao longo do tempo de Morumbi fechado, aí envolve todas aquelas coisas que a gente já conversou várias vezes aqui e tem um impacto significativo sim na tomada de decisão quando você fala em termos de gestão e administração, governança de um clube do tamanho de São Paulo, que cada dinheirinho que entra é um dinheiro importante e significativo para nós.